Capítulo 1. Hoje vamos falar aqui sobre um tempo de restauração. Eu quero pregar mais precisamente buscando Inscreva-se nesse tempo canal de restauração. Terezinha, irmão Norton, Deus abençoe vocês. Joelma, glória a Deus pela vida de vocês. Manda um abraço lá para as crianças. Que Deus esteja abençoando. Vamos lá então. Capítulo 1 de Neemias. E você já pode anotar aqui aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser pregado, ministrado. Eu acredito que vai ser muito útil para a tua vida. Preste atenção, irmãos, nesse texto bíblico. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês Quisleu, no 20º ano, entre março e abril. Enquanto estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejumando e orando ao Deus dos céus. Então disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, e que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos e os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8. Lembra agora do que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os colocarei em prática. Mesmo vocês estejam espalhados por lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu o reunirei e o trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo. Tu resgataste com teu grande poder e com teu grande braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo benevolência diante deste homem que era o rei Artaxerxes. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar esta palavra nesta noite debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo da sua dependência. Eu louvo a Deus, irmãos, por poder estar aqui. O livro de Neemias é um dos livros mais interessantes do Antigo Testamento quando se trata do livro de liderança. Neemias é considerado um dos maiores livros de liderança, irmãos, da literatura, não apenas evangélica, mas também secular. Neemias foi considerado um dos maiores líderes do mundo. Juntamente ao lado da galeria destes 10 homens está Jesus Cristo. Neemias foi um homem talvez não muito conhecido na época e talvez não muito comentado, mas o certo é que hoje Neemias tem uma grande bagagem de conhecimento e através da sua vida, dos seus exemplos bons, com certeza nós podemos muito aprender. A história de Neemias é uma história interessante. Para que você entenda, Deus decidiu formar um povo que viesse acreditar nele, confiar nele, um povo que viesse depositar confiança no Senhor. E para Deus fazer um povo, Deus tem que chamar um único homem, chamado Abrão. E Deus diz para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu fartei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão saiu de Ur dos caldeus a mandado de Deus para ser uma nação, para construir casas, para fazer famílias, para constituir famílias. E a Bíblia Sagrada vai dizer que de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. De Jacó, este homem, Deus vai transformar o nome dele no Val de Jaboque. E o nome dele, irmãos, vai deixar de ser Jacó e vai se transformar em Israel. Um único homem. Este homem que vai ter o seu casamento, os seus relacionamentos, diz a Bíblia Sagrada,
que ele vai ter 12 filhos homem e uma mulher chamada Tamar. 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade, Azer, José e Benjamim. Dentre estes 12 homens, um deles vai ser vendido como escravo para o Egito, chamado José. E lá vai ficar 13 anos como escravo, a ponto que, certo momento, vai começar a ser usado por Deus, e Faraó vai colocar os olhos nele, e diz a Bíblia que, de repente, ele vai interpretar o sonho de Faraó, e vai chegar um momento em que ele vai para o trono, vai se tornar governador do Egito, e vai passar um tempo lá, a ponto que houve uma grande fome no mundo na época. Fome esta que mesmo foi sonhada por José num sonho onde ele revelou que haveria um tempo de vacas magras. E a Bíblia Sagrada vai nos apresentar um texto, um contexto em que houve 7 anos de seca, 7 anos de fome sobre a terra. E nesses 7 anos de fome, os irmãos de José estavam lá na terra de Canaã. José, então, diz a Bíblia Sagrada que certo momento vai encontrar com seus irmãos, porque seus irmãos que estavam com fome vão até o Egito para buscar comida. José vai alimentar eles, depois de um tempo vai se revelar para eles. E a Bíblia Sagrada diz que José vai trazer seu pai Jacó, que está lá em Canaã, para morar na cidade ali de Gozém, no Egito. E eles vêm com 75 pessoas no total. Os filhos de Judá, Zebulon, de Gad, Naphtali, ou seja, eles vêm todos para habitar no Egito. E ali eles vão permanecer anos e anos e anos, cerca de 4 gerações, um período mais ou menos de 430 anos. Eles vão aumentarmos de 75 pessoas em quase 3 milhões de pessoas. A ponto que de todos aqueles homens que estavam ali daquelas 12 tribos, da tribo de Levi, Deus vai levantar um casal chamado Amrão e Joquebede. Amrão e Joquebede vão ter filhos. Dentre os filhos que eles têm, eles vão ter um filho chamado Moisés. Moisés vai crescer dentro do palácio. Você conhece a história? Que Moisés vai ser jogado no rio Nilo. E lá no rio Nilo, ele vai ser preservado pela filha de Faraó. Diz a Bíblia que ele vai morar então no palácio e vai ficar 40 anos lá. Depois de 40 anos ele mata um egípcio na areia tentando resgatar aquele povo que estava ali, e ele tem que se esconder e fica mais 40 anos em Midian. Depois de ficar mais 40 anos em Midian, ele vai voltar novamente para o Egito, onde tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, e dali então Deus vai levantar Moisés para resgatar o povo de dentro do Egito. E diz a Bíblia então que Moisés vai fazer isso debaixo da graça, debaixo da dependência de Deus, debaixo da dependência do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar, irmãos, que ele vai trazer aquele povo. Só que para trazer aquele povo, irmãos, Faraó não quer largar mão. Faraó, que representa o diabo, representa o inimigo, não quer abrir mão daquela nação, daquele povo que estava sendo escravizado no Egito. E Deus vai mandar 10 pragas: sangue, raspe, olhos, moscas, pestes, úlceras, saraivas, gafanhotos, a noite de trevas e a morte dos primogênitos. Ou seja, são 10 pragas contra aquele povo. Aquele povo sai em quase 3 milhões de pessoas de dentro do Egito. É uma viagem que era para durar aí aproximadamente 2 anos, vai durar praticamente uns 40 anos no deserto. Nesse período Deus vai dar a lei. Eles caminham dentro do Egito e saem do Egito até o Monte Sinai num período de 3 meses. 3 meses. São 3 meses que eles saem de dentro do Egito e vão até o Monte Sinai. No Monte Sinai eles vão ficar acampados no Monte Sinai 2 anos. Durante 2 anos Moisés vai escrever Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Durante 2 anos, nesse período, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, irmãos, que Deus vai dar as leis. Lei cerimonial, lei cívica e lei moral. Deus vai dar os 10 mandamentos. No momento que Moisés pega uma tábua que foi escrita pelo próprio dedo de Deus lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, e apresenta para o povo os 10 mandamentos, diz a Bíblia que o povo vai dizer assim em Êxodo capítulo 19: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Guarda a expressão: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Era esta a vontade do povo, e era essa a vontade de Deus. Só que não foi isso que aconteceu. Porque a partir de Êxodo capítulo 19, a nação de Israel, irmãos, vai novamente partir e vai caminhar rumo a Canaã. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que eles vão começar a murmurar. De repente eles vão começar a murmurar contra seu líder Moisés. Eles vão reclamar que naquele Egito, ou melhor, vão reclamar, irmãos, que naquele deserto não tem carne como no Egito.
Eles vão ressentir saudade daquele Egito que eles estavam. Eles vão sentir saudade das cebolas e eles vão começar a murmurar. Eles vão começar a murmurar contra o seu líder, contra a obra de Deus. Vão murmurar, irmãos, contra o próprio Senhor. E se tem um pecado que Deus não se agrada, é o pecado da murmuração. E diz a Bíblia então que a partir desse momento, irmãos, Deus vai fazendo milagres no deserto. Deus vai abrindo o mar vermelho. Deus vai tirando água da rocha. Deus manda as codornizes. Deus manda o maná. Deus é uma coluna de fogo à noite. Deus é uma nuvem de dia. A glória do Senhor está no meio do povo. Só que muitos começam a entristecer o Senhor. Muitos começam a cometer o pecado da idolatria, aborrecer a Deus. Vem então com a morte de Moisés. A Bíblia Sagrada diz que vem Josué. O plano de Josué e a meta que o Senhor coloca para ele é entrar dentro da cidade de Canaã, conquistar e dividir a terra. E ele vai fazer isso, ele vai organizar a terra, ele vai organizar o povo, a ponto que a Bíblia Sagrada diz que quando Josué morre, chega o período que Deus tem que levantar juízes para estar aplicando aquela lei para o povo. Porque se os juízes não aplicassem a lei, o povo se esquecia de Deus. Só que é notável que os juízes vieram e começavam a aplicar a lei. E de repente o povo começava a prosperar. E prosperando se esqueciam de Deus. Se esquecendo de Deus, Deus permitia que o inimigo viesse sobre eles e triunfasse sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo. E diz a Bíblia que aquele povo então sentia a opressão do inimigo e começava a buscar o Senhor novamente. E assim foi uma sucessão. No período de 15 juízes, Otoniel, Elde, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ebizá, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Ou seja, todo este período, este povo viveu em oscilação. Ora estava bem com Deus, ora estava mal. Ora buscava a Deus, ora estava na idolatria. E assim foram, e não estavam agradando o Senhor. Então, a ponto que Deus vai começar a nos levantar reis. E Deus levanta reis somente porque o povo começou a pedir um rei. O povo de Canaã, quando aquele povo de Israel chegou dentro de Canaã, aquele povo já tinha reis. Aquele povo era governado por reis. E o povo de Deus começou a sentir inveja das outras nações e também queria um rei. Eles colocam um rei sobre eles chamado rei Saul. E Saul desagrada o Senhor. Deus chama então o seu servo que já era escolhido do ventre, chamado Davi. Saul vai governar 40 anos, Davi vem e governa mais 40 anos. Depois de Davi vem Salomão. Esse é chamado de período do reinado unido. Depois disso, Salomão peca contra o Senhor e Deus vai dividir o reino. Dividindo o reino, vai ficar dois governos. Ou seja, o governo do norte e o governo do sul. Ao lado do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. E a capital é Jerusalém do reinado. Do lado do norte, irmãos, são 10 tribos. E nessas 10 tribos a capital é Samaria. Quem vai governar lá é Jeroboão. Quem vai governar em Judá é Roboão. O reino se divide. Vai então 20 dinastias para o governo de Judá. 19 dinastias para o governo de Israel, o governo do norte. E você vai notar, irmãos, que Israel também começou a pecar junto com as suas 10 tribos. A ponto que Deus começa a alertar eles, que se eles não parassem de transgredir, eles não obedecessem, haveria de haver um cativeiro. E no ano de 722, o rei Sargão II pega e leva o povo de Israel para o cativeiro da Síria. E o povo de Judá da mesma forma. Deus levanta Jeremias, Deus levanta Abacuque, Deus levanta Isaías. E esses profetas começam a profetizar para o povo, dizendo que se eles não se voltassem para o Senhor, falando que se eles não obedecessem os mandamentos de Deus e não parassem com a idolatria, Deus ia permitir que eles ficassem 70 anos cativos numa terra estranha. Que terra era esta? A terra da Babilônia. Ou seja, Deus estava alertando através de Jeremias, através de Abacuque, através de Oséias, ou seja, através dos seus profetas, que se aquele povo não se arrependesse, eles iam ficar 70 anos na mão de um rei truculento, terrível e cruel. Eles iam ficar 70 anos longe do templo, 70 anos longe dos sacrifícios, da adoração, das suas casas, dos seus lares. O povo não deu ouvido. A ponto que Isaías diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? A ponto que o próprio Isaías diz assim, que o boi conhece o seu coxo e a sua manjedoura. E ele diz assim, mas o meu povo não conhece a voz do seu Senhor.
A ponto que a Bíblia diz, irmãos, que Deus vai usar o profeta Jeremias dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E isso não acontece. Deus permite então, irmãos, que o governo da Babilônia, na época, um homem chamado Nabonido, pai de Nabucodonosor, um grande homem que estava dominando na época, ele vinha conquistando todas as nações do mundo antigo. Ou seja, era uma fera que vinha destruindo cidades, reinos, reis, e eles vinham conquistando todas as demais nações. Chega um momento que no ano 586 a.C., Nabucodonosor, que era o general do exército, filho de Nabonido, que era o governo na época, cerca Jerusalém. Eles cercam Jerusalém cerca de 9 meses. Cercam para que o povo não saia, para que o povo não entre. Cercam para que o povo, irmãos, fique parado. Porque uma das primeiras atitudes que o inimigo para mim e para a tua vida, irmãos, é para que você venha parar. É para que você venha desistir. É para que você venha abandonar tudo e você não venha mais ter relação nem comunhão com Deus. A segunda atitude que eles vão ter, irmãos, eles vão destruir as muralhas, vão destruir as portas, eles vão entrar na brecha que aqueles homens deixaram. Ou seja, a segunda aplicação é que o inimigo só tem poder de entrar na minha e na tua vida, irmãos, quando nós mesmo damos essa brecha para que ele entre. Ou seja, o povo que pecou, o povo que entristeceu a Deus, e Deus permitiu o inimigo entrar. E o inimigo entrou, e aonde ele entrou na brecha, ele entrou aonde estava aberto. Ele entrou por ali e foi entrando. E quando o inimigo entrou em Jerusalém, sabe qual o primeiro lugar que ele foi destruir? O primeiro lugar que ele destruiu, ele foi o altar. O que é altar? Era o lugar da comunhão, lugar do sacrifício. O lugar onde o homem tinha relacionamento com Deus. Ou seja, o primeiro lugar que o inimigo, irmãos, quer destruir na minha e na tua vida se chama altar, que significa comunhão. É o tempo que nós temos de oração. É o tempo de relacionamento com o Senhor. É o tempo que eu e você temos com Ele para orar, para estar falando com Deus, para ter relacionamento com o Senhor. O inimigo quer tirar o altar da minha casa, da tua família, da igreja. O inimigo quer destruir os altares. Porque depois que ele destruiu o altar, ele vai e destrói a bacia de bronze, que tem a água que lava os pés, lava o corpo, lava as mãos dos sacerdotes, lava a mão dos homens que entravam no templo. O que é isso? Representa a palavra. Uma das coisas que o inimigo quer tirar da nossa vida é a palavra de Deus. Porque casa que não tem palavra, vida que não tem palavra, igreja que não tem palavra, irmãos, está levando uma vida que talvez está desagradando o Senhor. Uma vida que talvez está vivendo longe do conhecimento do Senhor. Mas o Senhor quer para mim e para você nesta noite, irmãos, que nós venhamos nos lavar e não deixar que a palavra saia da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. A Bíblia Sagrada diz e vai mostrar-nos que depois que ele destrói o altar, depois que destrói a bacia, outro lugar que eles vão pegando a luz, que é o candelabro. O que é isso, irmãos? A luz representa também aqui, irmãos, a presença de Deus. É a luz de Deus na nossa vida. O inimigo quer tirar nós da luz e quer colocar nós nas trevas. O inimigo quer tirar a luz que está na minha vida, na tua vida. Depois disso ele vai para um lugar chamado Santo dos Santos. E o que é que tem no Santo dos Santos? Lá no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, aonde estávamos representado a presença de Deus. Ou seja, o que o inimigo quer tirar da minha e da tua vida, irmãos, é a presença de Deus. Ou seja, a única coisa que pode permitir o inimigo tirar a presença de Deus na nossa vida, irmãos, é nós mesmos. Ou seja, foi aquele povo que deu liberdade para que o inimigo entrasse. Foi aquele povo que deu legalidade para que o inimigo viesse agir. E assim eles roubaram a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Depois disso eles vêm numa segunda leva. Eles levam na primeira leva os nobres, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os jovens sábios da Babilônia, que vão para a Babilônia. Depois disso, numa segunda leva, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele vai levar, irmãos, aí praticamente pelo ano 597, e dentre eles vai Ezequiel. E Ezequiel vai para o cativeiro também, vai ficar lá. Ele vai numa terceira leva, agora no ano 606. Ou seja, no ano 606 eles vão na última leva e vão levar o restante das pessoas para a Babilônia. E levando, eles vão deixar alguns morando lá em Jerusalém, passando fome, sem casa, sem templo, sem mais o templo para adorar, sem mais a Arca da Aliança, sem mais sacrifício. Ou seja, aquele povo está no opróbrio, aquele povo está em destruição.
Eles vão ficar 70 anos no cativeiro. 70 anos vão ficar lá, sendo escravizados por Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor vem o rei Dário. Eles estão lá, sendo cativos. E a única forma de adorar a Deus na Babilônia é que eles criaram as sinagogas. Ou seja, nas sinagogas eles podiam, eram pequenos templos, mini templos, aonde eles adoravam o Senhor. E ali eles tinham comunhão com Deus nas sinagogas. Os levitas ficaram tão tristes que a Bíblia diz que eles penduraram as harpas numas árvores chamadas salgueiros. Eles penduraram. E chegavam os guardas da Babilônia para eles e falavam assim: canta uma canção para nós daquela que você cantava no templo. E eles diziam assim: não tem mais graça, não há mais alegria de cantar. Perdemos a alegria de louvar o Senhor. Está lá no Salmo 127. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que a partir desse momento, então, esses homens vão ficar no cativeiro. E eles estando naquele cativeiro ali, vai chegar um momento em que o próprio Deus prometeu que se eles obedecessem, se eles levassem a sério a provação que eles estavam passando, Deus ia retirar eles daquele cativeiro e ia trazer para a terra deles de novo. É o que está registrado aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 8. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas voltarão para mim. É o que Deus está falando. E chega um momento então que o povo vai voltar novamente para Jerusalém. Passaram-se 70 anos. Quantos anos? 70 anos. A primeira volta vai ser com um homem chamado Esdras, que era escriba da lei, que veio para ensinar a palavra. E ele voltou. E ele voltando-nos, juntamente com aquele povo, a Bíblia Sagrada vai nos informar que a primeira leva de pessoas que vai para lá vai ser liderada por um homem chamado Zorobabel. Anota aí, irmãos, Zorobabel. Primeira leva, Zorobabel. Zorobabel vai e leva o povo. Depois de Zorobabel, então, vem Esdras. Esdras vai agora para ensinar o povo. E a terceira leva agora vai com Neemias. Ou seja, alguns vão com ele para lá para reconstruir os muros e também para construir as portas que estavam queimadas a fogo. Note que na primeira leva de pessoas que saiu da Babilônia e vai voltar para Jerusalém, eles voltaram com um propósito. Qual o propósito? Reconstruir o templo. Não agora como o templo de Salomão. Porque a Bíblia Sagrada diz-nos que Deus vai usar Ageu, dizendo assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu está profetizando nesse tempo para que o povo subisse as montanhas, cortasse madeiras e viessem começar a construir o templo. Eles começam a fazer isso. Só que de repente os samaritanos começam a tentar se infiltrar na obra e a obra é paralisada, porque eles mandam uma carta para o rei e o rei paralisa a obra com medo de ser ameaçado, com medo de ter o seu reinado ameaçado por aqueles homens. E o templo fica parado, a construção, 14 anos. Depois disso vem Esdras então e começa a ensinar a palavra de Deus. E eles começam novamente a reconstruir aquele templo. Eles reconstroem, a ponto que Ageu diz assim, que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Glória a Deus. Malaquias começa a profetizar também nesse tempo, para que o povo começasse a ofertar, para que o povo começasse a dizimar na obra do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, irmãos, que depois disso, lá em Jerusalém tinha um homem chamado Hanani. E Hanani era primo de Neemias. Certo dia ele resolve ir fazer uma visita para Neemias lá na cidade de Suzã, 1.500 quilômetros de Jerusalém. 1.500 quilômetros que ele vai, irmãos. Ele não vai de carro, ele não vai de barco, ele vai a cavalo. Ele vai lá e ele chega até Jerusalém e vai ter uma conversa com seu primo Neemias. E num pequeno diálogo, conversando, a Bíblia vai nos informarmos que Neemias vai perguntar para ele: como que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Como que está a situação lá? E ele traz um diagnóstico, dizendo assim, ó: as nossas portas estão queimadas a fogo, o povo está em ruínas, as muralhas estão derrubadas. E no momento que Neemias ouve aquelas palavras, Neemias poderia dizer assim: bom, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não nasci em Jerusalém, eu nasci no cativeiro, eu nem conhecia aquilo lá. Mas não, irmãos. Neemias carregava um legado no seu coração do seu pai e da sua mãe, de que lá em Jerusalém existia um templo de que ele adorava o Senhor.
Lá era o lugar, irmãos, que um dia os seus pais tiveram experiências com Deus. E o que ele faz? Ele assenta-se e começa a chorar. Chorar, soluçando de chorar, irmãos, e começa a chorar a Deus e lamentar a situação que se estava. Isso está lá no capítulo 2. E a partir desse momento, irmãos, ele vai tomar aqui uma decisão de começar a reconstruir as muralhas em Jerusalém. Só que Neemias vai ficar orando aproximadamente 4 meses. 4 meses para começar a tomar decisões. 4 meses para ir até o rei, falar com o rei, pedir cartas para o rei, para ir a Jerusalém, reconstruir as muralhas. E nessa noite, irmãos, diante desse capítulo 1, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero falar aqui sobre buscando um tempo de restauração. Neemias ouviu a notícia e o diagnóstico da situação que estava. E ele poderia ter feito pouco caso, vistas grossas ao problema. Mas Neemias não fez isso. Neemias, pelo contrário, buscou um tempo de restauração. E nessa noite eu quero falar sobre isso no capítulo 1. Um tempo de restauração. Não diferente de Neemias, nós estamos vivendo uma das épocas mais difíceis da história da igreja. Uma das, não estou falando que é a mais, mas é uma das da nossa geração. Por quê, irmãos? É época de crise, de dificuldade, uma época de frieza espiritual, uma época de pecado e tantas outras coisas que nós estamos vendo por aí. Ou seja, um tempo de crise, onde muitos valores estão sendo destruídos, onde muitas coisas estão se perdendo, onde muitos estão perdendo a presença de Deus, perdendo a luz, perdendo a comunhão, perdendo a paz, onde muitas coisas se perderam no ano de 2020. Só que o desejo de Deus para nós, para mim, para você, é um tempo de restauração. E um tempo de restauração que tem uma aliança comigo e com Deus, com você e com o Senhor. Um tempo de restauração que Deus, irmãos, pode fazer, mas Ele conta com você, Ele conta com a igreja, Ele conta com o seu povo, Ele conta com aqueles que querem se colocar na presença dEle. Nós vemos aqui dentro dessa palavra algumas verdades que podem, primeiramente, nos trazer uma clareza daquilo que Deus quer para a nossa vida. Primeiramente, antes de Neemias buscar uma reforma, e um avivamento em Jerusalém, antes de tudo, irmãos, ele precisa aqui de um avivamento, melhor dizendo, antes de um avivamento, ele precisa de uma reforma. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que antes de ter um avivamento, antes, irmãos, de ter uma reforma, seja, primeiro nós precisamos tirar aquilo que está nos impedindo, de ser abençoados pelo Senhor. Ou seja, existiam muitas pedras, existiam muitos entulhos, existiam muitas coisas paradas, muitas coisas que estavam lá há muito tempo, mais de 70 anos, destruídas e paradas. A primeira verdade, irmãos, é que Deus deseja derramar um avivamento, trazer tempo de restauração, trazer tempo de glória. Mas primeiramente nós precisamos tirar os entulhos da nossa vida. Aquilo que está lá há muito tempo está parado. E Deus está pedindo, eu quero que você tire isso daí. Isso daí já não serve mais. Irmãos, é preciso remover entulhos do nosso coração. É preciso remover coisas que estão paradas lá. É preciso tirar coisas que talvez não tem mais uso em sentido algum ficar lá. Coisas do passado. Quando falo do entulho, falo de coisas que já passaram, já foram um dia, mas hoje não é mais. Coisas que um dia você já viveu, mas hoje você já não vive mais. E você fica apenas pensando naquilo que passou, naquilo que foi, naquilo que teve, naquilo que era. Mas o Senhor quer trazer um tempo novo. O Senhor quer trazer um tempo de bênção, um tempo de vitória. O Senhor quer trazer um novo tempo dentro da tua casa, um tempo na tua família. Talvez você está dizendo assim, porque antigamente era melhor, porque o ano retrasado era melhor, porque dias atrás foi melhor. Mas o Senhor, irmão, está dizendo para você, para de ficar com a cabeça lá e vamos para um futuro de glória, vamos para um futuro de bênção, vamos para um futuro que Deus conta comigo e com você, que basta nós tomar atitude, irmãos, e Deus vai fazer. Ou seja, não se conforme com escombros. Não se conforme com escombros na sua vida espiritual. Não se conforme com os escombros na sua vida material. Não se conforme com os escombros na sua vida financeira, sentimental. Não se conforme, arranque os escombros que estão atrapalhando. Escombros fala de comodidade. E nós precisamos tirar isso da nossa vida. Para ter um avivamento, para ter uma grande mudança, é preciso primeiro uma reforma, irmãos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus foi enchendo. Ou seja, para Deus encher, primeiro Ele teve que ajeitar as coisas no lugar.
Os maiores avivamentos que houve na história, primeiro, precisou passar por uma reforma. Antes de vir o avivamento no século XVII, no século XVIII e século XIX, diz a Bíblia Sagrada que no século XV, Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517, vai pregar as teses, 95 teses, lá na cidade de Wittenberg, na porta do castelo daquela cidade, na porta da igreja daquela cidade. Ou seja, ali começa a reforma protestante. Quando ele começa a reformar, irmãos, os anos vão passando e vem no século XVII, vem no século XVII, irmãos, John Wesley. Vem no século XVII, pregadores como George Whitefield, pregadores como Jonathan Edwards. O avivamento vai descer depois que houver uma reforma. Deus não pode mandar, irmãos, do seu espírito em lugar que tem escombros. Deus não pode mandar do seu espírito em lugar que está em ruínas, em lugar que está com sujeira. É preciso remover a sujeira, é preciso tirar os escombros para que Deus comece a fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Glória a Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Qual que foi as atitudes, irmãos, que eles tiveram aqui? Nós vamos perceber que antes de tudo, o inimigo estava prevalecendo até o momento em que Neemias ouviu o relato, o diagnóstico e resolveu tomar uma atitude. Enquanto eu e você não tomar uma atitude, o inimigo vai continuar agindo, o inimigo vai continuar trepudiando, o inimigo vai dizer para você que você é escravo e você tem que obedecer. Enquanto você não tomar uma posição, o inimigo vai continuar tentando se sobressair sobre a tua família. Enquanto você não tomar uma posição, o inimigo vai tentar-nos contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério. Ou seja, ele vai fazer você acreditar que você é um fraco, que você é um coitado, que você não tem direito, que você não pode, que você não é ninguém. Mas é mentira, porque a partir do momento que você cremos que tem promessas na tua vida, a partir do momento que você crê que o teu Deus é maior do que o diabo, o teu Deus é maior do que o problema, o teu Deus é maior do que qualquer dificuldade, eu acredito em nome de Jesus que você vai começar a sair de uma vida de escombros para uma vida de reforma, para uma vida de construção, para uma vida de vitória, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Não deixe o inimigo prevalecer, irmãos. Se levante, faça como Neemias, ouça o relato da situação, perceba o diagnóstico que você está vivendo e comece como? Comece orando, comece buscando ao teu Deus, comece clamando ao teu Senhor, comece na dependência dele, na presença dele. Como restaurar, irmãos? Como restaurar aquilo que está caído? Como restaurar a obra de Deus? Como restaurar aquilo que já foi um dia e hoje não é mais? Primeiro, Deus usa pessoas para um tempo de restauração. Que tipo de pessoas Deus usa? Deus usa pessoas pequenas. Quem que veio relatar para Neemias que estava acontecendo aquilo? Foi um homem chamado Hanani. Se não fosse Hanani, primo de Neemias, mas desconhecido totalmente, viesse e contasse para Neemias como que estava o diagnóstico da cidade, a situação que eles estavam vivendo, talvez Neemias nem ia perceber. Ou seja, Deus usou alguém pequeno para causar um grande avivamento, para causar um grande movimento, para causar uma grande reforma, uma grande mudança naquela cidade, naquele lugar, na história, que entrou para um dos maiores livros que tem na Bíblia Sagrada. Deus usou pessoas pequenas. Está chegando o tempo que Deus vai usar pessoas pequenas. Está chegando o tempo que Deus vai tirar os grandes, Deus vai tirar aqueles que estão em cima, que talvez não está fazendo nada, e Deus vai colocar pessoas pequenas lá para fazer a diferença. Por quê? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aquelas que não são para confundir aquelas que são. Deus escolheu aqueles que não é para confundir aqueles que é. Talvez está dizendo assim, eu sou tão pequeno, sou tão falho, sou tão pequenininho, será que eu posso ser usado por Deus? Pode. Deus usa quem não é para que o nome dele seja exaltado. Deus usa quem não tem para dizer que ele tem. Deus usa quem não pode para dizer assim que Deus pode. Deus vai usar você nesse tempo. Deus vai usar pessoas não pelas suas qualidades, mas por aquilo que Deus é na tua vida. Deus vai te escolher não por aquilo que você é, mas por aquilo que você vai se tornar nas mãos
dele. Há um tempo novo para a tua vida, meu irmão. Há um tempo novo para a tua vida, minha irmã que está me ouvindo aqui. E Deus vai usar pessoas pequenas. Deus vai usar anônimos na terra. O nome dele será glorificado nos últimos dias através de pequenos. Porque Deus está cansado de gente grande. Deus está cansado de pessoas que cobram ingresso para fazer glorificar o nome de Cristo. Deus está cansado de pessoas, irmãos, que fazem shows para tentar promover o nome de Jesus. Deus está cansado daqueles que cobram o cordeiro na porta para que haja adoração. Deus está cansado desse tipo de gente. Deus quer culto de verdade. Deus quer adoração. Deus quer trabalho sincero. Deus quer trabalho que glorifique o nome dele. Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Quem serão aqueles que vão causar um tempo de reforma, de avivamento? Estamos no capítulo 1 de Neemias. Serão aqueles que são pequenos. Segundo, Deus vai usar aqueles que não são indiferentes à causa do Senhor. Eu vou repetir. Deus vai usar aqueles que não são indiferentes. Versículo 2, você vai notar que Neemias recebe a informação e vai fazer o quê? Senta e chora. Ou seja, a situação atingiu as suas emoções, o seu coração. Ele vai ouvir aquilo e vai ficar profundamente triste da situação. Mas não apenas isso, ele não vai apenas ficar triste, mas ele vai se inconformar com a situação que ele está vivendo. Ele não vai ser indiferente. Por quê? Porque Neemias, ele tinha um dos maiores cargos que se existia na época. Ele era copeiro do rei. Ele era aquela pessoa que estava diante do rei para servir o rei, para auxiliar o rei em tudo que ele precisava. Neemias ganhava muito bem. Neemias dormia junto no palácio perto do rei. Neemias tinha uma vida de conforto muito boa. Neemias vivia no meio do ouro e da prata. Neemias se alimentava na mesa do rei, ou seja, antes que o rei viesse comer, antes que o alimento fosse para a boca do rei, Neemias experimentava. Neemias tinha uma vida regalada muito boa. Neemias poderia dizer assim: eu vou ficar aqui em Jerusalém bem tranquilo. Esse daí não é problema meu, esse daí é problema deles lá. Eu não fiz nada, eu estou aqui de boa, eles que se virem. Mas Neemias não foi indiferente, irmãos. Neemias tomou as dores da obra de Deus. Deus está precisando nesse tempo de pessoas, irmãos, que se doam, pessoas que abracem a obra de Deus. Não de pessoas indiferentes que dizem assim: isso é problema do pastor, isso é problema do líder do círculo de oração, do líder do círculo de oração, do líder dos varões, isso é problema dos jovens, isso é problema do A, do B. Deus não quer esse tipo de pessoas. Nós estamos vivendo uma época de individualismo, que o amor está se esfriando. Mas Deus conta com pessoas, irmãos, que têm um coração aceso, incendiado. Pessoas que sintam compaixão pela obra de Deus, que queiram trabalhar, mas não por dinheiro, mas para fazer para Deus, que queiram fazer para Deus, irmãos, não por causa daquilo de quanto que ganham, mas sim para que o nome dele seja glorificado. Você vai notar aqui que Neemias, irmãos, não foi indiferente. Não vamos ser indiferentes à obra de Deus. A obra de Deus precisa de você. A obra de Deus está precisando de você, minha irmã. A obra de Deus está precisando de você, meu irmão. Para de ficar dizendo assim: não, isso é serviço do pastor, isso é serviço do líder. Ah, porque quem tem que visitar o pastor, quem tem que visitar o líder, não, vai visita você. Quem visitou Neemias foi Hanani, foi um homem talvez desconhecido, mas através de uma conversa, através de um diálogo, Deus mudou a história, Deus mudou a situação. Através de uma conversa, através de uma visita, através de um simples ato, Deus pode mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua casa. Deus pode abrir a tua mente para um novo leque de que está chegando na sua casa, na sua família. Nós vamos notar aqui também que ele não foi indiferente à causa do Senhor, ou seja, ele abraçou a causa. Por isso que o nome Abacuque significa aquele que abraça, porque Abacuque viu um tempo de dificuldade e ele é aquele que abraçou a causa do Senhor. E eu pergunto: quem vai abraçar a causa do Senhor? Quem vai abraçar a causa do Mestre nesta noite? Quem vai abraçarmos? A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Deus está precisando de pessoas que trabalhem na sua obra. Deus está precisando de pessoas que vão fazer a sua obra. E fazer a obra de Deus, irmãos, não é pregar e cantar dentro da igreja. Fazer a obra de Deus não é sentar num púlpito e ficar lá de terno e gravata sentado, não.
Fazer a obra de Deus é você pegar um alimento e levar para alguém que está precisando, uma cesta básica. Fazer a obra de Deus é você simplesmente mandar uma mensagem para alguém que está afastado, alguém que está triste. Fazer a obra de Deus é você entregar um panfleto, orar por um vizinho que precisa. Fazer a obra de Deus, irmãos, é você se colocar na posição para que Deus use você do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Quem está entendendo, coloca amém aí para a glória de Deus. Quando que começa, irmãos, um tempo de restauração? Primeiro, quando Deus usa pessoas pequenas. Segundo, quando Deus ele usa pessoas comprometidas, não indiferentes. E segundo, pessoas que estejam dispostas a sair da zona de conforto. Olha o que eu vou falar. Neemias tinha conforto, mas ele não ficou na zona de conforto. Está entendendo? O que significa isso? É pecado você ter conforto? É pecado você ter um bom sofá, uma boa casa, uma boa televisão? É pecado isso? Não é pecado. O pecado não é o conforto, o pecado é a zona de conforto. O que significa a zona de conforto? É a pessoa, irmãos, que está lá parada, sossegada, diz assim, eu não vou me mexer daqui, eu não vou sair. Ou seja, ele está acomodado naquela situação. E Deus conta com pessoas que não estejam acomodadas, de pessoas que estejam dispostas a renunciar tempo primeiro, a renunciarmos a própria vida em prol do Evangelho, em prol do seu reino. Deus vai usar pessoas que queiram sair da zona de conforto. Quantas pessoas que não querem fazer nada na obra de Deus, ou seja, cruzaram os braços e estão dizendo, fulano que se vire, eu não tenho nada a ver com isso, eu lavo as minhas mãos. Deus não se agrada disso. Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta conosco para essa última hora. Quem serão as pessoas que Deus vai usar? Como que são as pessoas que Deus vai usar? Quando que começa uma grande obra? Quando nós aprendemos a fazer as perguntas certas. Como assim? A Bíblia diz que no momento em que Hanani chega a visitar Neemias, a Bíblia diz que Neemias vai perguntar para ele. Perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro. Ou seja, ele fez uma pergunta. Como que estão as coisas aí? E pessoas que fazem perguntas, irmãos, são pessoas que descobrem problemas. São pessoas que descobrem problemas que não existiam. Ou seja, eu vou simplificar para você. Pessoas que sabem fazer perguntas são pessoas que sabem identificar problemas que talvez nem ele mesmo esteja vendo. Ou seja, existem muitos problemas que nós não percebemos, não estamos vendo. Existem problemas na tua vida, na minha vida, que estão lá, mas nós não estamos vendo ele. E nós estamos convivendo com esses problemas. Mas a partir do momento que nós resolvemos fazer perguntas, a nossa mentalidade vai abrir. A nossa mente abre. E nós começamos a enxergarmos aonde está errado, o que precisa mudar, o que precisa ser diferente. Por isso que Jesus, ele foi um dos homens que mais trabalhou com as perguntas dentro da Bíblia Sagrada. Jesus, ele nunca chegava para alguém e julgava. Ele não chegava e apontava o dedo, você fez isso, isso e isso. Não, Jesus simplesmente fazia a pergunta. E por que Jesus fazia a pergunta? Para que a pessoa viesse refletir e essa mesma pessoa trouxesse o diagnóstico da vida dela para Jesus. Ou seja, não era Jesus que estava falando, era a própria pessoa que falava. Você vai ver isso no livro do Gênesis. Quando Adão pecou, ele tinha um relacionamento com Deus. E quando ele transgrediu, a primeira coisa que Deus vai fazer com o homem não é apontar o dedo para ele e dizer assim, Adão, por que você pecou? Por que você fez isso? Não, Deus faz uma pergunta fazendo com que a mente de Adão, para que o próprio Adão viesse a refletir. Deus pergunta para Adão, aonde estás? E a pergunta não é geográfica, a pergunta não é para saber aonde que ele está indo lugar. Não, a pergunta é para saber a condição espiritual que Adão estava. Deus está querendo sabermos, Deus sabe. Na verdade Deus conhece, mas ele pergunta simplesmente para a pessoa responder. Como que está a situação? E Jesus era mestre nas perguntas, que você vai ver que Jesus, até mesmo para responder, Jesus perguntava. Porque as perguntas, mas elas conseguem identificar, guarda o que eu estou falando, perguntas identificam problemas. Faça perguntas. Comece a fazer perguntas para você mesmo. E comece perguntando, como está a minha vida espiritual? Faça uma pergunta para você, como que está a tua vida espiritual com Deus? Qual o tempo que você tem dedicado à oração, falando de vida espiritual? Quais são as horas e os momentos que você ora? Qual é o horário que você tem? São perguntas.
que vai abrir tua mente, teu coração. Qual horário que você tem reservado para ler a Bíblia? Qual é o momento que você começa a se aprontar para ir para a igreja? Outra pergunta: realmente ir para a igreja é uma prioridade para você? A oração realmente é importante para você? Qual que é o grau de importância que nós damos na nossa vida da oração? Em que lugar Deus está na nossa vida? Deus está por último ou Deus está por primeiro? Em que lugar você tem deixado Deus, irmãos? E eu pergunto para você, de 0 a 10, responda aí, para você mesmo, não para mim, de 0 a 10, como está a tua vida com Deus? De 0 a 10, como que está? Não precisa colocar embaixo aqui, mas como que está a tua vida com Deus? Tem pessoas que falam de Deus, tem pessoas que falam de Jesus, há muitos que proferem o nome de Jesus, mas não basta falar o nome de Jesus, não basta falar o nome de Deus, não basta apenas ir na igreja, não, nós precisamos ter um relacionamento mais com Deus. Dias atrás eu coloquei uma frase aí, dizendo assim que comunhão com Deus não é apenas 2 horas de culto, 2 horas de igreja, comunhão com Deus é muito mais que isso. E como que está a tua vida com Deus? Como que está o teu casamento? Como que está a tua família? Como que está a tua vida material, financeira? O que você pode fazer para mudar? Que atitude que, assim como Neemias, você vai começar a fazer para mudar a situação? O que você vai fazer para ser uma boa esposa? O que você precisa fazer? Você reclama do teu marido e diz assim, que o meu marido não me ajuda, meu marido é isso e aquilo. Só reclama dele, tá, mas o que você tem feito para melhorar? Da mesma forma você reclama da esposa, diz que a esposa é isso e aquilo, e o que você tem realizado para que ela seja uma boa esposa? O que você tem feito para você se tornar um crente cheio do Espírito Santo? Por quê? Porque Deus quer te usar, Deus quer te encher, Deus quer derramar a glória dele, Deus quer usar você na terra e vai usar em nome de Jesus, eu creio. Deus quer fazer coisas grandes através da tua vida, mas o que você tem feito para que isso aconteça? Quando que são os dias que você se coloca na presença de Deus? O que você tem feito? Perguntas. Perguntas são ferramentas que Deus nos deu para olhar para dentro de nós mesmos e ver como que está a situação. Eu peço para que você pegue uma caneta e um papel e faça isso hoje, irmãos. Pegue um papel e comece a escrever. Como está a minha vida espiritual? O que preciso fazer para melhorar? Quando vou começar a melhorar? E eu faço uma pergunta para você, para fechar esse tópico aqui. Se você não tomar uma atitude em 3 meses, como que estará a tua vida no final do ano 2021? Se você continuar usando as mesmas práticas e os mesmos hábitos do ano de 2020, como que você vai terminar o ano de 2021? Pode dar um like, irmãos? Talvez ficou estreita a mensagem agora, mas o Senhor fala através da sua palavra. O Senhor fala através da sua bendita presença. Glória a Deus. Eu acredito, irmãos, que há um novo tempo. Há um tempo de glória, um tempo de bênção que Deus tem para a nossa vida. Eu pergunto, como que está? Como que está o teu relacionamento com o Senhor? O que você precisa fazer? O que você precisa realizar, irmãos? O que depende de você? Se você continuar com os mesmos hábitos, se você continuar da mesma forma que você levanta, da mesma forma que se faz todo dia, o que vai acontecer? Vai realizar o sonho de Deus na tua vida? Você vai concluir a tua meta? Você vai atingir o teu objetivo com os mesmos hábitos que você tem hoje? E para fechar, aonde você estará daqui 3 anos com as mesmas atitudes que você tem hoje? Vou repetir, onde você estará daqui 3 anos? 2021, 2022, 2023, aonde você estará com as mesmas atitudes de agora, do ano passado? Onde? Deus tem um tempo novo para aqueles que têm atitudes novas. Amém? Glória a Deus. Qual o perfil, guarde bem a palavra, qual o perfil, irmãos, de quem busca um tempo de restauração? Capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai nos informar, irmãos, que Neemias ouviu e sentiu aquilo que ele ouviu falar, irmãos, aquilo que Anani relatou para ele. O que significa isso, irmãos? Que o perfil de pessoas que buscam restauração, o primeiro, irmãos, é um coração quebrantado.
Neemias senta e chora, senta e lamenta. Deus quer usar nesse tempo pessoas que têm um coração quebrantado. Deus não usa orgulhoso, Deus não usa prepotente, Deus não usa arrogante. Pessoas, irmãos, que são arrogantes não conseguem fazer a obra de Deus e não têm um tempo de restauração. Por quê? Porque a arrogância, a soberba, é o princípio da queda. Lúcifer caiu por causa da queda. Herodes, por causa da queda. Tantos outros homens sucumbiram por causa do orgulho, por causa da soberba. Deus quer usar pessoas que têm o coração quebrantado. Salmo 51, verso 17. Não desprezará o Senhor, mas aquele que tem o coração quebrantado. Simplificando para você, um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Nós precisamos de pessoas que chorem. Não, irmãos, chorem por causa da novela. Não chorem por causa dos atores. Não por causa de time de futebol. Mas que verdadeiramente chore pela presença de Deus. Pela glória de Deus. Pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos de corações quebrantados. A Bíblia Sagrada vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4, que Paulo se alegrou com as lágrimas, irmãos. Ou seja, se alegrou com as lágrimas de ver Timóteo. Ou seja, as lágrimas dele alegraram ele. Por quê, irmãos? Porque Paulo viu que Timóteo havia crescido, que o trabalho de Paulo havia sido um trabalho abençoado, ou seja, que Timóteo, irmãos, era filho de Paulo na fé. E Paulo olhou para Timóteo e viu assim, valeu a pena, deu resultado o meu trabalho. E o que aconteceu? Ele começou a chorar. Ou seja, são lágrimas que valem a pena. Deus usa pessoas de coração quebrantado. A Bíblia diz lá no Ezequiel capítulo 9, que Ezequiel tem uma grande visão, que entram vários homens dentro do templo e começam a matar crianças, eles matam pessoas, matam os velhos, os novos, mulheres. E naquela visão ele percebe que tem algumas pessoas que estão com as suas vestes pintadas. Que a Bíblia diz assim, que aqueles que estivessem com as suas vestes manchadas, pintadas, ou seja, pintadas, tocadas, diferenciadas. Essas pessoas são pessoas que são as pessoas que estariam chorando, lamentando, que estariam clamando pela obra de Deus, o inimigo não ia tocar na vida deles. Ou seja, quem tem coração quebrantado, quem ora, quem chora pela obra de Deus, o inimigo não prevalece sobre a sua vida. O segundo perfil aqui de uma pessoa que busca a restauração, a Bíblia Sagrada vai nos informar aqui que uma pessoa que busca a restauração, ela tem empatia. Ou seja, ela tem empatia e não vai bisbilhotar a vida da pessoa. Porque Neemias capítulo 1, versículo 3, diz a Bíblia Sagrada aqui, que ele vai sentir a dor dos seus irmãos. E empatia é você sentir, é você se colocar, melhor dizendo, no lugar do outro. Não é tanto você sentir a dor do outro, porque para sentir a dor do outro, você precisa realmente estar dentro do corpo dele. É a mesma coisa que eu vou falar para você assim, viu? Coloque o dedo na tomada, e a pessoa vai tomar um choque, e eu vou dizer para ele, eu estou sentindo a mesma coisa que você. Não é isso. Mas é você se identificar, é você se colocar no lugar daquela pessoa. Isso é empatia. Há uma história que me chama a atenção, que um homem entra com os seus filhos dentro do ônibus, e aqueles filhos daquele homem começam a fazer bagunça, começam a gritar dentro do ônibus, começam a provocar os outros passageiros, e as pessoas vão se incomodando com aquelas crianças dentro daquele ônibus, e as pessoas olham para o pai daquelas crianças e pensam assim, será que esse pai não vai fazer nada? Será que o pai dessas crianças não vai tomar uma atitude de mandar essas crianças parar de fazer bagunça? E aquelas crianças continuam fazendo aquelas bagunças e continuam gritando dentro daquele ônibus. De repente se levanta um passageiro e vai até aquele homem e diz assim, meu senhor, o senhor não vai tomar nenhuma atitude com os seus filhos que estão aí gritando e atrapalhando as pessoas dentro do ônibus? Aí aquele homem olha para ele triste e diz assim, eu deveria tomar, né? Mas é que aconteceu um problema muito grave. A mãe deles faz 1 hora que acabou de falecer. Ou seja, aquelas crianças estavam tentando se distrair de um problema. E no momento que aquele homem percebe o problema daquele outro homem, o coração dele ficou quebrantado também. Por quê? Porque se ele identificou com o problema daquela pessoa. Às vezes nós olhamos para as pessoas passando por problemas, até sorrindo, mas nós não sabemos como que está o coração daquelas pessoas. E eu prego aqui nessa noite e eu não sei como que está o teu coração. Mas nós precisamos ter empatia.
empatia, de tentar se identificar com as pessoas, os problemas que elas estão vivendo. Ou seja, não ser indiferente, mas se colocar no lugar. Se colocar no lugar da outra pessoa. Antes de falar daquela pessoa, de criticar, se colocar no lugar dela. Qual que é o perfil de pessoas que Deus vai usar para esse tempo de restauração? Pessoas que têm disciplina na oração. Capítulo 1, versículo 4 diz que Neemias orou e ele vai fazer uma oração a partir do versículo 4 até o versículo 10. Ou seja, Neemias tinha disciplina em oração. Você vai encontrar dentro dos capítulos do livro de Neemias 8 vezes Neemias orando. No capítulo 1 ele está orando, no capítulo 2 a Bíblia diz que uma oração curta ele vai começar a orar também. Ou seja, ele tem disciplina na oração. Não é apenas oração, é disciplina. O que é disciplina? Neemias ficou orando 4 meses. Ou seja, ele tem tempo dedicado em oração para com Deus. Ele tem tempo dedicado em oração para com o Senhor. Isso significa disciplina de oração. Nós vivemos hoje uma época que as pessoas já não querem mais orar. Dentro das igrejas, muitas vezes as pessoas, ao invés de chegar na igreja e primeiro falar com Deus, eles falam com todo mundo. Falam com o pastor, falam com o líder do círculo de oração, com a líder do círculo de oração, com o líder dos jovens e assim por diante, para depois falar com Deus. Deus é prioridade. Nós precisamos na igreja, precisamos na casa, precisamos onde for. Ou seja, ter disciplina de oração. E Neemias tinha. Quem quer buscar tempo de restauração precisa ter um coração quebrantado, anota aí embaixo. Precisa ter empatia, precisa ter disciplina de oração. E precisa ter disposição e não apenas posição. Eu vou repetir. Precisa ter disposição e não apenas posição. Tem gente que espera posição para poder ser usado por Deus. Só que Deus não está contando com quem tem posição, com quem tem cargo. Deus está contando com quem tenha disposição. Que é isso? Tem gente que diz assim, não, quando eu tiver um cargo, quando eu tiver lá, eu vou fazer. E há aqueles que criticam ainda, aqueles que estão fazendo, e dizem assim, se fosse eu naquele cargo. Não, Deus não usa pessoas que dizem assim, se fosse eu. Se eu tivesse oportunidade. Não, Deus usa quem está fazendo agora. Seja, Deus usa quem tem disposição e não apenas quem está na posição. Neemias, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele tinha o coração disposto, ele se dispôs a fazer. Ninguém chegou para ele e falou assim, Neemias, vá reconstruir os muros. Ninguém chegou para ele, Neemias, eu preciso que você vá reconstruir os muros. Simplesmente, Deus assentou no seu coração e ele foi realizar a obra de Deus. Isso fala de disposição. Há 2 tipos de pessoas que Deus usa, eu acredito. Mas aquele que Deus mais quer usar é aquele que tem disposição e não posição. E por último, para fechar aqui, qual o perfil de pessoas que Deus usa? Eu vou repetir, coração quebrantado. Pessoas que tenham empatia. Terceiro, pessoas que tenham disciplina na oração. Quarto, pessoas que tenham disposição e não apenas posição. E quinto, pessoas que se firmem, que estejam firmadas nas promessas de Deus. Como assim? Neemias, no momento da oração dele, diz a Bíblia que ele vai citar no versículo 8, a promessa que Deus fez a Moisés, de que se a sua nação, o seu povo fosse cativo para uma outra terra, mesmo estando lá, Deus ia fazer voltar para sua terra novamente. O que é isso? Neemias orou reivindicando as promessas de Deus. Irmãos, nós temos que aprender a orar, fazer a oração profética. Tem gente que não sabe o que é oração profética. Sabe o que é oração profética? A oração profética é a oração que você ora reivindicando na palavra. Por exemplo, você pede cura, mas não pede por cura por si mesmo. Você pede cura porque diz assim, Senhor, na tua palavra está escrito em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É a tua palavra que diz. Senhor, eu quero, Pai, para a minha vida salvação, porque a tua palavra diz que é o Senhor que salva, é o Senhor que é o Salvador. Senhor, eu quero para a minha vida uma vida abençoada, prospera o meu trabalho, prospera a minha casa, prospera a minha família, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que traz a prosperidade. Ou seja, você vai reivindicar nas promessas de Deus. Você vai reivindicar, mas dizendo assim, Senhor, eu quero o batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Senhor batizará todo aquele que buscar.
Senhor, eu quero ser cheio, porque a tua palavra diz que o Senhor vai encher aqueles que buscar. Senhor, eu quero milagre, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de milagre. Ou seja, reivindique as promessas de Deus. Eu falei na minha igreja, mas na quarta-feira passada, fora essa que passou agora na outra, retrasada, melhor dizendo, eu falei com os irmãos ali, nós temos muitas promessas de Deus dentro daquela igreja. E nós precisamos orar reivindicando as promessas. Senhor, o Senhor prometeu que ia levantar grandes pregadores ali, ia levantar pregadores. O Senhor prometeu que ia encher do Espírito Santo. O Senhor prometeu que ia ter pessoas saindo ali paralíticos e iam andar naquele lugar. O Senhor prometeu que pessoas iam ser curadas. O Senhor prometeu que pessoas iam entrar naquele lugar ali com a vida toda arrebentada, iam sair dali transformados pelo poder de Deus. Ou seja, foi Deus que prometeu, não fui eu, não é pastor William, não é pastor fulano de tal, é Deus que prometeu. Então eu estou orando e reivindicando na promessa, na palavra dele. Eu pergunto para você, você tem promessa de Deus na tua vida? Ore para Deus falando, Senhor, o Senhor tem promessa na minha vida, eu estou reivindicando mediante a tua palavra. Foi o Senhor que falou que vai fazer. Foi o Senhor que realizou, foi o Senhor que prometeu. É o Senhor que está me prometendo na tua palavra, então eu estou orando, reivindicando na tua palavra. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar graça. Eu creio em nome de Jesus. Para concluirmos, conclusão. Olha aqui que eu vou colocar, e eu quero que você anote embaixo aí, por gentileza. Anote, pode anotar. Pode escrever na live mesmo aí. Conclusão. Pode escrever aí. Primeira conclusão. Deus vai te usar para um tempo de restauração no lugar onde Ele te colocou. Ou seja, Neemias estava em Suzã, lá na capital do Império Persa, estava lá do lado do rei, e Deus foi usar ele lá, irmãos. Lá começa o grande projeto de Deus. Significa o quê? Que Deus vai usar você no lugar que você está. Se você está nessa igreja, Deus vai usar você nesta igreja. Se você está nessa posição, Deus vai usar você nessa posição, nesse lugar, nesse trabalho. Deus vai usar você aí. A porta que Deus abriu é uma porta que Deus abriu para que o nome dele seja glorificado lá. Deus vai te usar aonde você está, para a glória dele. Segunda conclusão aqui é que Deus usa pessoas que têm renúncia e saiam da zona de conforto. Neemias foi usado por Deus, mas ele precisou sair da zona de conforto. Irmãos, quer ser usado por Deus? Quer ser uma mulher usada por Deus? Saia da zona de conforto e vá em busca daquilo que Deus tem através de você, e Deus vai fazer através de você. Terceiro, por que Neemias queria reconstruir os muros, sendo que Deus é o Deus que protege? A própria Bíblia vai dizer, irmãos, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então por que Neemias precisa reconstruir os muros, sendo que Deus guarda, Deus protege? Sabe por quê? Porque o poder de Deus e a providência divina não anula a responsabilidade humana. Vou repetir, o poder de Deus e a providência divina não anula a responsabilidade humana. Pastor, por que eu preciso usar máscara na igreja? Porque o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. Pastor, por que eu preciso usar capacete para sair de moto? Porque o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. Pastor, por que eu preciso andar com cinto de segurança no carro? Porque o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. Pastor, por que eu preciso fechar a minha casa quando eu vou na igreja e colocar cadeado nas janelas? Porque o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. Ou seja, os muros eram para guardar a cidade. Neemias poderia dizer, não, deixa que Deus guarda, mas não, irmãos. Guarde isso. O poder de Deus não anula a responsabilidade humana. E para fechar aqui, problemas difíceis têm solução quando nós entramos em ação. Problemas difíceis têm solução. Olha o problema que era reconstruir as muralhas de Jerusalém. 1.500 quilômetros de Suzã. 1.500 quilômetros. Para começar, saindo de cavalo. Dias andando. Noites andando. Frio à noite no deserto. Ou seja, calor durante o dia. Dificuldade. Muita dificuldade. Passar pelo rio, entregar as cartas, falar com o rei. Muitas. Neemias poderia pensar assim, eu estou bem aqui, eu estou no palácio, eu estou tranquilo, eu vou ficar aqui na minha. Mas ele não, irmãos.
ele abriu mão do conforto e ele agiu. Ou seja, Deus tem solução quando nós entramos em ação. E o último ponto aqui. Os homens e mulheres mais usados por Deus em toda a história, foram os homens e mulheres mais quebrantados. Deus usou-nos e Deus usa homens e mulheres que têm um coração quebrantado. Por quê? Salmo 51, verso 17. Um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Amém? Um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Louvado seja Deus por essa noite. Resumimos aqui o capítulo 1 de Neemias.